Olá, meus queridos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar início aqui ao nosso estudo de equação do segundo grau com uma incógnita. Esse conteúdo está no livro de vocês, na unidade 3, no capítulo 1, da página 88 a 91. A gente vai falar aqui agora, tudo bem? Então, pega o seu material, tá? Esse material que você recebeu e acompanha comigo. Denomina-se equação do segundo grau, na incógnita x, toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais, com a diferente de zero, tudo bem? Vamos falar um pouco mais sobre esses termos, o que cada um representa. Esses valores aqui, A, B e C, são chamados de coeficientes, tá certo? E eles sempre vão obedecer essa posição. A será sempre o coeficiente de x ao quadrado, olha, esse valor que está aqui, x ao quadrado. B será sempre o coeficiente de x, ou seja, a incógnita x. E C será sempre o coeficiente sem incógnita, ou seja, o termo independente, tá? O que é isso? Observa que o termo independente, ele não está com a incógnita, ele não depende do valor dessa incógnita, tudo bem? Então, essa é a cara da nossa equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Olha, observa aqui o exemplo. 2x ao quadrado menos 4x mais 9 igual a zero. Quem são os nossos coeficientes? O coeficiente A sempre está acompanhando a incógnita ao quadrado, ou seja, o nosso coeficiente de A aqui vale 2. O coeficiente B sempre está acompanhando a incógnita, tá? No caso aqui o x, o grau de x aqui é 1, ou seja, menos 4. Observa que o sinalzinho vem também. E o coeficiente C é o termo independente, ou seja, esse termo aqui ele não tem incógnita acompanhando, ele não depende do valor da incógnita. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso, reconhecer uma equação de segundo grau, tá? E os seus coeficientes. Para fixar melhor, se liga aqui. O que é incógnita quando eu falo incógnita para você? É a letra cujo valor pode ser determinado. Nesse nosso caso aqui, a gente está falando do x. Pode ser outra letra? Pode ser y, z, r, enfim, que pode ser a incógnita, pode ser outra letra qualquer. Coeficiente, quando eu falo em coeficiente, então são os termos que acompanham a incógnita, ou seja, os nossos coeficientes aqui vão ser A, B e C, tá? Os termos que acompanham a incógnita e o termo independente, esses assumem também valores reais, tudo bem? Ok, então entendido isso, você já consegue, né, identificar. Então, botei aqui o lembretezinho que antes de continuar, então tem em mente o que são cada item a seguir. Então, quando eu falar incógnita, você sabe o que representa. Quando eu falar em coeficientes, você também já sabe o que representa. Desse modo, professor, como eu identifico se a equação é do segundo grau? Como é que a gente vai saber se a equação é do segundo grau? Ora, a gente vai analisar o grau do polinômio. O maior grau do polinômio deve ser o 2, tá? Então, esse grau que o polinômio tem que ser 2, o maior deles, para que seja a equação do segundo grau, tá certo? A nosso interesse aqui são nas equações de segundo grau. Então, observa a equação, vê o maior grau, ou seja, o grau é o númerozinho aqui, o expoente da incógnita. Quando não aparece aqui, a gente sabe que é o 1. Então, tem grau 1, o maior grau é o 2. Beleza, o maior grau é o 2, então é do segundo grau. Nessa aqui, o maior grau é o 3, x elevado a 3. Então, não é do segundo grau, é do terceiro, então não nos interessa. E assim, na seguinte, o grau maior é o 4, não é do segundo grau, então não nos interessa. Tudo bem?
O que nos interessa aqui são as equações do segundo grau. Belezinha? Bem, a gente já sabe, então, identificar uma equação do segundo grau, certo? Ok. Então, vamos ver aqui os tipos de equação. Como assim, professora? Então, a gente já viu que a equação do segundo grau vai ter essa cara aqui. Sempre tem essa cara aqui? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, a cara da equação do segundo grau é essa. No entanto, a equação, ela pode vir com o b igual a zero e c igual a zero, tá? E a gente vai analisar esses casos. Veja bem, quando b é diferente de zero e c é diferente de zero, ou seja, quando esses valores b e c existem, a gente vai dizer que a nossa equação ela é completa. Por que é completa? Porque não está faltando nenhum termo. Eu tenho o termo A, B e C. O A gente sempre vai ter e eu vou já te dizer por quê. Então se liga aqui, ó, quando eu tenho todos os termos, os coeficientes B e C, tá? Então a nossa equação ela é completa. Como no exemplo, 5x ao quadrado menos 8x mais 3 igual a zero. Vamos identificar os coeficientes, tá? Quem são nossos coeficientes? Coeficiente A é sempre o termo, o número, tá? Que acompanha a incógnita ao quadrado. Beleza, 5. Coeficiente B é sempre o termo, o número que acompanha a incógnita de grau 1. Beleza? Aqui, menos 8. E o coeficiente C é o nosso termo independente, ou seja, não está acompanhando nenhuma incógnita, beleza? Então, aqui nós temos uma equação completa, ok? Simples. Veja o seguinte, nós temos outro caso. Se o B é igual a zero, ou C é igual a zero, ou ainda, se os dois, né, pode ser ao mesmo tempo zero. A equação do segundo grau se diz incompleta, tá? Por que ela é incompleta? Porque vai estar faltando, ou vai estar faltando o B, ou vai estar faltando o valor de C, ou está faltando os dois juntos, certo? Vamos ver alguns casos. Eu tenho aqui 10y ao quadrado mais 2y igual a zero. Vamos identificar os coeficientes. Coeficiente A é 10, olha, a incógnita que está ao quadrado, então o meu coeficiente é 10. Coeficiente B é o 2, a incógnita aqui de grau 1, então meu coeficiente 2. Cadê o C? O C não tem, então logo C é igual a zero, não tem um termo independente. Professora, deixou de ser a equação do segundo grau? Não, olha o grau aqui, o maior grau não é o 2? Então, é a equação do segundo grau, só que é uma equação do segundo grau incompleta, porque está faltando o termo aqui de C. Daí, pode acontecer de o B e o C também ser igual a zero ao mesmo tempo, certo? E neste caso, a gente vai ter uma equação desse tipo, olha. 5t ao quadrado igual a zero, por exemplo. Vamos identificar os coeficientes. Coeficiente A é sempre o termo que acompanha a incógnita ao quadrado. 5 neste caso. Coeficiente B, eu tenho um termo aqui que acompanha a incógnita apenas com o grau 1? Não tem, então B é zero. Eu tenho um termo independente? Não tem, então C é zero. É uma equação do segundo grau? É, olha só, o maior grau é o 2, então é uma equação do segundo grau, beleza? Então tem esses dois casos. Quando ela é completa, tem todos os termos, os coeficientes, e quando ela é incompleta, pode ser que seja apenas o B igual a zero, pode ser que seja só o C igual a zero, ou eu posso ter os dois iguais a zero, tudo bem? Preste atenção numa coisa, eu só nunca posso ter o A igual a zero, tá? Por quê? Veja, a nossa equação do segundo grau é desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente já viu se o B é igual a zero? Tudo bem, eu vou ter uma equação do segundo grau, beleza? A gente viu que se o C é igual a zero, também continua. A gente viu que se os dois forem iguais a zero, eu continuo com a equação do segundo grau, ok?
Agora imagina se o A for igual a zero. Se o A for igual a zero, nós não vamos ter uma equação de segundo grau. A gente vai ficar com bx igual a zero. E isso é uma equação de primeiro grau. Tá certo? Então, por isso que se eu estou falando de equação de segundo grau, esse A ele vai sempre existir, tá bem? Se ele não existir, deixa de ser uma equação de segundo grau, tá certo? Então, se liga, o coeficiente A nunca poderá ser igual a zero, pois se isso acontecer, a equação não será do segundo grau, beleza? Então, toma água, respira aí, que a gente já vai para as atividades. Ok, voltamos aqui com as nossas atividades. Resolva as questões. Marque as equações que são do segundo grau. Acabamos de falar sobre como identificar quando uma equação é de segundo grau. Basta você relembrar lá, se você está com dúvida. E veja o seguinte, ela é de segundo grau quando o maior grau do polinômio é o 2. Grau 1, grau 2. Beleza, então é do segundo grau. O maior grau desse polinômio é o 4. Veja, eu tenho o grau 2, o expoente 2, expoente 4. Então, o grau desse polinômio é 4. Então, não é a equação do segundo grau. Tá certo? Aqui, continuando. 2x menos 3 igual a 0. O maior grau desse aqui é o 1. Então, não é equação do segundo grau. Veja, eu observo aqui as incógnitas e observo o maior grau, 2. Então, é o maior grau, 2, também é o maior grau, 2, também é o maior grau, 4, não é. E o maior grau, 2, mas observa que é 0, ou seja, aqui é 0, isso não vai existir. Então, aqui eu não tenho uma equação também do segundo grau, tudo bem? Muito bem, então você vai parar, resolver essa questão com calma, justificando o porquê de algumas alternativas, né, não ser do segundo grau, tudo bem? Bora seguir. Identifique como completa ou incompleta cada questão, cada equação do segundo grau. Então, aqui todas as equações são do segundo grau. O que você vai ver, observar aqui, é se ela é completa ou incompleta. Professor, eu não entendi bem. Veja só, antes de resolver, veja na página 3, tá? Que a gente estava vendo, o que são equações completas e incompletas. Viu lá? Então, volta aqui, ó. A forma de uma equação completa é... Qual é a forma de uma equação completa? Aí você vem e completa aqui, olha. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Beleza? Tudo bem. A forma de uma equação incompleta é... Então, a gente pode ter mais de um caso para a equação incompleta. Eu posso ter quando b é igual a 0, ou seja, quando b é igual a 0, a gente vai ter ax ao quadrado mais o valor de bx não vai existir, porque é 0, mais c igual a 0. Então, quando c é igual a... Quando c é igual a 0, nós vamos ter o seguinte caso. Ax ao quadrado mais bx, agora o termo independente não vai existir, então vai ser dessa forma, tá? Professora, e se o b e o c forem igual a 0? b igual a c igual a 0. Como é que fica? Então, a gente só vai ter o ax ao quadrado igual a 0. Tudo bem? Então, o que você vai fazer nessa questão? Você vai analisar essas alternativas aqui e vai dizer se ela é completa ou incompleta. Então, elas já estão aqui na forma prontinha para você analisar. Você observa a equação, tem todos os coeficientes, A, B e C.
Se tiver, então ela é da forma completa. Tá faltando algum coeficiente? Neste caso aqui, ó, tá faltando um coeficiente? Tá faltando B ou C, ou os dois? Aí, se tiver faltando, ela é incompleta, tudo bem? Então, essa questãozinha aqui fica para vocês analisarem, tá? Espero que já tenham entendido até aqui. Acredito que já dá para você analisar essas alternativas, ver qual é completa e qual é incompleta, tá bem? Vamos seguindo. Todas as equações seguintes são do segundo grau e estão escritas na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Ou seja, está na sua forma completa, tudo bem? Identifique os coeficientes de cada equação. Lembra lá que eu pedi para você entender bem o que significam esses coeficientes, né? Então, quem são os coeficientes? São aqueles termos que a gente representou por A, B e C. Quem é A? É sempre o valor que acompanha a variável, o a incógnita ao quadrado. B, o que acompanha a incógnita elevado a 1 ao expoente 1, e C, o termo independente. Tudo bem? Então, nessa questão, você vai identificar apenas esses valores. Por exemplo, aqui na letra A. Quem é o nosso A? 10, tá? Tá acompanhando aqui. Ou seja, questão bem simples, só para você treinar bastante esses termos aqui, de coeficientes e incógnitas e tal. B, que acompanha a incógnita, com expoente 1, 3. E o C, que é o termo independente, menos 1. Preste atenção no sinal, tá? A gente não põe o sinal aqui positivo porque não vai influenciar. Mas sempre que o sinal for negativo, você preste atenção para poder escrever com o sinal, tá certo? Então, assim você vai continuar fazendo em todas. Identifica quem é A, quem é B e quem é C. Todas você vai fazer dessa forma. Eu quero que você fixe bem essa ideia. Antes disso, você completa aqui, ó. Quem são os coeficientes de uma equação de segundo grau? Eu já falei para você. Os coeficientes são apresentados por A, B e C. A, o termo que acompanha a incógnita ao quadrado. B, o termo que acompanha a incógnita. E C, o termo independente. Belezinha? Bem tranquilinho aqui, tá? E assim, você segue apontando, tá? Quem são os coeficientes. Se não aparece, nesse caso aqui, ó, nós temos o valor de A, que é 1, tá? Então, eu tenho 1 multiplicando R ao quadrado, olha só. A é 1. Quem é B? B é o valor que acompanha a incógnita. Tem aqui? Não tem. Então, B é 0. E C é o termo independente, que é menos 16. Tudo bem? E assim você faz nas demais. Escreva a equação ax² mais bx mais c igual a 0 quando a igual a 1, b igual a 6, c igual a 9. Beleza. Aqui, você só vai precisar substituir o valor dos coeficientes dados. Tudo bem? Você pega aqui a equação dada e substitui, olha só. A nossa equação é do tipo A é igual a 1, então esse 1 que está multiplicando x ao quadrado, ele nem precisa aparecer. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Mais, quem é B? 6. Então, vou ter 6x. Mais, quem é C? 9, que é o termo independente. Tudo isso é igual a 0. Tudo bem? A mesma forma você vai fazer aqui. O nosso A, quem é A? 4. Então, eu tenho 4x ao quadrado. Quem é B? Menos 6, tá? Olha o sinal de menos. Menos 6x. E a C, 2. Então, positivo igual a 0. Tudo bem? Compreendeu aí? Tá? Essas questões é basicamente para você fixar bem a ideia da equação de segundo grau. Identificar a equação
identificar os coeficientes, identificar quando ela é completa e incompleta, tá certo? Esse primeiro momento é só de identificação. Mais à frente a gente vai resolver esse tipo de questão. Muito bem. Continuando aqui o nosso conteúdo, vamos falar da equação ainda do segundo grau na sua forma reduzida, tá? Veja essas equações aqui. Veja esses exemplos. Observou? Certo. Agora, estas equações estão escritas na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Tudo bem? Tudo bem, estão, né? Embora alguns termos aqui de b ou c seja igual a zero, mas estão escritas na forma de uma equação de segundo grau, tá? Observa o seguinte, essa forma aqui, quando nós escrevemos a equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero, é denominada a forma... Muito bem, está denominada a forma reduzida. Veja estes exemplos. 2x² menos 7x mais 4 igual a 1 menos x². Ih, professora, agora bagunçou. Essa equação é de segundo grau, pois o maior grau do polinômio é o 2. Beleza. No entanto, não está na forma reduzida. Qual é a forma reduzida? É quando fica tudo bonitinho, ó. Só um termo aqui com x², bx mais c igual a zero. Quando fica tudo bonitinho assim, ela está na forma reduzida. Veja que eu tenho x² aqui, x² aqui. Então, não está na sua forma reduzida. Para isso, a gente vai organizá-la na forma reduzida. Ou seja, escrevê-la na forma que a gente já conhece, tá certo? Bem bonitinho aqui, ax² bx igual a zero. Então, observa aqui, que essa nossa equação está bem bagunçada. Tem x² aqui, x² aqui. A gente precisa arrumar tudo isso. O primeiro passo é igualar todo mundo a zero. Pego todos os valores que estão aqui após a igualdade, tá? E trago para o primeiro membro. Lembrando sempre, né, na alteração do sinal. Então, vamos colocar todos os termos para o primeiro membro e igualar a zero. Trouxe todo mundo. Agora, juntamos os termos semelhantes. Quem são os termos semelhantes? Esses que possuem, tá certo? Que possuem a mesma incógnita, com o mesmo grau, ou os termos independentes. Resolvendo os termos semelhantes, 2x² mais x², 3x², menos 7x, 4 menos 1, 3, igual a zero. Ok. Veja que já está na forma reduzida, ou seja, está nessa forma. Observa. Coeficiente de A, 3. Coeficiente de B, menos 7. Coeficiente de C, 3. Tudo isso igual a zero, beleza? Eu vou dar uma aceleradazinha aqui, porque meu celular não está suportando mais. Está só travando aqui, parando. Então, vou dar uma breve lida aqui nessas questões com vocês, de modo que vocês consigam fazer aí em casa, tá certo? Escreva na forma reduzida, ou seja, nessa forma aqui. Atenção! Primeiro, siga esses passos, tá? Não tem erro. Leva tudo para o primeiro membro, depois a gente faz as operações com os termos semelhantes e aí organiza para ficar nessa cara aqui bonitinha, tá? Vamos fazer aqui essa. Vamos trazer os valores que estão no segundo membro para o primeiro. X está positivo, vem negativo. 5 está positivo, vem negativo, igualando todo mundo a zero. Ó, o nosso primeiro passo. Tudo bem? Para o segundo passo, vamos juntar os termos semelhantes. x² eu só tenho esse. Valor com x também só tenho esse. Vou botar aqui logo, nessa ordem. E eu tenho esses dois termos aqui, ó, que são os termos independentes. Não tem incógnita, portanto, são termos semelhantes. Já aproveitando aqui que está tudo arrumadinho, menos 7, menos 5. Sinais iguais, somo e conservo o mesmo sinal, menos 12, igual a zero. Está na forma reduzida, olha só,
ax ao quadrado, bx ao quadrado, que tem menos x, menos 12, igual a zero. Identificado aí todos os termos, tá na forma reduzida, tá certo? Daí vocês façam do mesmo modo. Traz todo mundo para o primeiro membro, junta os termos semelhantes e deixa assim organizadozinho desse jeito, tá bom? Professor, e aqui? Preste atenção. Nestes casos, você vai ter que... Então, vamos resolver aqui essa questão e escrever essa equação na sua forma reduzida, tá bem? Primeiramente, a gente tem que relembrar o que foi estudado no conteúdo passado. Olha só, quadrado da soma de dois termos. Então, relembrem lá como é que a gente faz, tá? De uma forma mais rápida. Primeiro termo ao quadrado, resolvendo primeiro isso aqui, ó. X ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o segundo ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Conserva esse menos. E agora a gente vai resolver esse daqui. Primeiro termo ao quadrado, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x, 4x, 4x, vezes 3, 12x, mais o segundo ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Tudo isso igual a zero, beleza? Agora sim, a gente vai juntar os termos semelhantes. Nós temos aqui, ó, x ao quadrado com menos 4x ao quadrado. Nós temos 2x com 12x, 2x mais 12x, e os termos independentes, mais 1, mais 9, igual a zero. Vamos resolver as operações com os termos semelhantes. X ao quadrado menos 4x ao quadrado, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 3x ao quadrado. 2x mais 12x mais 14x. 1 mais 9 mais 10 igual a zero. Observou? Pronto. Já está na sua forma reduzida. Olha o coeficiente de A, menos 3. Quem é B? 14. E quem é C? 10. Termo independente. Tudo bem? Aqui para a próxima. Da mesma forma, primeiro a gente vai resolver, tá? Essa potência, que é um quadrado da diferença. Então, relembra o conteúdo anterior. Primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, agora menos. Menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, 2x vezes 10, 20x. Mais o segundo termo ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. Tudo bem? Continuando, mas agora ó, vamos resolver o produto desse número por todo mundo que está no parêntese. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 17, 17x, igual a 104. Tranquilinho? Vamos trazer esse valor para o primeiro membro. E já juntando os termos semelhantes. Olha, eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado, mais x ao quadrado. Eu tenho menos 20x com 17x. Eu tenho 100 mais 100. E esse 104 que está no segundo membro, vem para o primeiro com o sinal trocado. Igual todo mundo a zero. Agora é só resolver os termos semelhantes. Tudo bem? Do x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 20x mais 17x, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, 3x. Mais 100 menos 104. Eu vou ficar com mais 4. Tudo bem? Pronto. Nós já temos aqui também a nossa forma reduzida para essa equação, tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente deve
resolver tudo que tiver na equação, tiver potência, os produtos, divisão, bem, o que aparecer, daí a gente continua com o mesmo processo. Traz todo mundo para o primeiro membro, igualando a zero, e aí é só juntar os termos semelhantes e sempre com muito cuidado nos sinais, tá bem? Para que você não erre no final. Espero que vocês estejam compreendendo aí. Observe a frase. O quadrado de um número aumentado do triplo desse número é igual ao próprio número mais 35. Primeiro vamos escrever isso aqui em uma expressão. Quadrado de um número, eu não sei que número é esse, então a gente vai chamar x, tá? Como é que eu represento o quadrado de x? X ao quadrado, tudo bem. Quadrado de um número aumentado do triplo desse número. Se ele é aumentado, a gente vai somar. Se é o triplo, vai ser 3 vezes ele, certo? É igual ao próprio número mais 35. Então, tudo isso vai ser igual ao próprio número. Quem é esse número? X mais 35. Tudo bem? Agora, escreva na forma reduzida a equação do segundo grau que se pode formar com os dados da frase anterior. Então, a gente já escreveu os dados da frase em uma expressão, tá? Agora, para fazer na forma reduzida, basta que a gente traga todo mundo para o primeiro membro, tá certo? Igualando a zero. Agora, resolvendo aqui os termos semelhantes. Semelhantes, nós temos 3x menos x. Então, vou ficar com x ao quadrado. 3x menos x, 2x menos 35. Está na sua forma reduzida. A medida do lado de um quadrado é expressa por 3x menos 1 centímetros. E a área desse quadrado é 64 centímetros quadrados. Qual é a equação do segundo grau, escrita na forma reduzida, que se pode obter com os dados desse problema? Bem, primeiramente, vamos fazer aqui um breve desenho de um quadrado. Um quadrado, suponha que seja um quadrado, ou seja, todos os lados são iguais. Ele fala que a medida do lado do quadrado é expressa por 3x menos 1, tudo bem? E a área desse quadrado é 64 centímetros, tá? Então, relembra aí que a área do quadrado é igual ao quê? Lado ao quadrado, certo? Para eu calcular a área de um quadrado, eu multiplico a base vezes a altura. Como é um quadrado, lado ao quadrado. Eu sei que a área do meu quadrado é de quanto? 64 centímetros, certo? Qual é o lado do meu quadrado? O lado é 3x menos 1 ao quadrado. Agora, a gente vai organizar esses dados e escrever na forma reduzida. Ele, então, só quer saber qual é a equação que representa, tá? A área desse quadrado na forma reduzida. Então, a gente já tem aqui uma equação, só que não está na forma reduzida. Então, desenvolve primeiro essa potência, 64 igual a primeiro termo ao quadrado, 3x ao quadrado vão ser 9x ao quadrado, menos 2 vezes 3x, 6x, vezes 1, 6x, mais o segundo termo ao quadrado, que é 1. Tudo bem? Agora, vamos